Olá, meus queridos, Deus continue nos abençoando. Quero desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a todos os ouvintes, a todos os que estão do outro lado, e convidar, independente de religião, para meditar junto comigo nos Salmos 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? A palavra de Deus diz que feliz é o homem, varão significa homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que conhecem, mas não obedecem, E a palavra de Deus considera feliz aquele que não segue os seus conselhos, Ou seja, ele se aproxima da pessoa e faz tudo para que as pessoas se afaste do caminho reto, para seguir as suas más obras. E feliz é aquele que não dá ouvido a essas pessoas, Continuando aqui, nem se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os pecadores são aqueles que não conhecem, Na realidade, no fundo eles sabem que é a verdade, mas procuram dissimular, procuram fingir que a Bíblia não existe, E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que escarnecem, aqueles que se ajuntam para falar palavrões, coisas absurdas, e escarnecer, Então, feliz é aquele que passa por longe dessas pessoas, Até cumprimento, por educação, Mas bem-aventurado será aquele que desviar os seus caminhos, E o versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele se regozija nos mandamentos do Senhor, na lei de Deus. Ele renuncia às coisas deste mundo vil para agradar a Deus, para andar na presença do Criador dos céus e da terra, daquele que fez todas as coisas e continua fazendo, porque Deus continua operando, continua realizando milagres, continua guardando o seu povo, continua cuidando do seu povo, Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, glorificado seja o nome do Senhor. Aquele que age dessa maneira, que se desvia dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, e tem prazer na lei de Deus, ele é comparado a uma árvore, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, todas as vezes naquela estação, ela está ali cheia de fruto, para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam cuidar, colocar adubo e fazer muitas coisas mais, E tudo quanto fizer, segundo as Escrituras, prosperará. Glorificado seja o nome daquele que vive eternamente. O versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois os ímpios não são assim. São como a moinha que o vento sopra e ela se vai, Versículo 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, essas pessoas não subsistirão no juízo, E os pecadores também não permanecerá na congregação do justo, Essa é uma realidade, porque ali habita a justiça e a verdade. Versículo 6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele conhece o teu caminho. Você tem praticado a justiça, tem passado por grandes provações, continue firme, o Senhor conhece o teu caminho. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós, povo de Deus, não temos com que se preocupar, Temos que permanecer firme. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. Para que se abalar? Tem crente que tem medo de tudo. Não tenha medo de nada. O Deus que tem todo o poder, Ele está velando por você 24 horas.
Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a nós, e que nós não possamos de maneira nenhuma seguir conselhos que nos levam às ruínas. Salmos, capítulo 1.